Galera do sétimo ano, da Escola Firmino José, boa tarde. Vamos para mais um vídeo aula do nosso componente curricular matemática. Então, esta vídeo aula é para os sétimos A, B e C desta escola. Então, além da minha presença, também temos aqui a presença do professor Dinga Carvalho com a gente, ok? Então, gente, a gente vai estar adentrando aqui no nosso livro didático, na página 202, já podem acompanhar comigo, página 202, livro didático de vocês, e o nosso conteúdo é razão, ok? Então, é um termozinho que a gente já ouve falar algumas vezes, né, na matemática, e eu creio que você já tem alguma bagagem, algum conhecimento que se relacione a este conteúdo, ok? A gente vai ver um pouquinho mais profundo nesse conteúdo, mas é algo simples que eu creio que vocês vão conseguir desenrolar muito bem. Qualquer coisa, procurem a mim, procurem ao Ginga, e a gente vai desenrolando ao longo da nossa aula, ok? Então, vamos iniciar. Razão. Então, a gente tem aqui, né, inicialmente, duas situações que a gente vai tentar compreender. Primeiro, no treino de vôlei, aí tem aqui, né, uma pequena história em quadrinhos que a gente pode compreender. Tem assim, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Ela está em um bom dia. Ok. Então, vamos interpretar essa situação. Para comparar o número de saques que deram certo com o número de saques de Cláudia, podemos usar uma fração. Pronto, fração você já tem conhecimento. Então, a gente vai ver aqui que a gente vai ter dois termos, né, que é o total de saque, que a gente vai ter aqui, que é o 10, né, e o total de saques que foi acertado por Cláudia, que foi 9. Então, a gente vai ver aqui nessa fração. A gente vai ter bem aqui essa situação. Primeiramente, número de saques certos. Então, a gente vai ver quantos saques a Cláudia acertou. E embaixo a gente coloca total de saques, ok? Então, a gente já sabe que 9 foi o total que ela acertou e 10 é o total geral, ok? Então, como minha base, eu vou ter aquele número geral. E em cima, né, vai ser o número que, no caso, eu quero desvinculado do geral, ok? Então, fica como fração 9 por 10. 9 sobre 10. Então, nesse caso, o número obtido mostra o rendimento de Cláudia nos saques. Então, o rendimento dela é um nível muito alto, né? Porque ela acertou 9 de 10 saques. Então, um nível altíssimo aí para essa atleta. Na segunda situação, a gente vai ter a seguinte: em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Vamos comparar esses dois números. Então, a gente vai ter aqui duas maneiras. Primeiramente, dividindo o número de candidatos pelo número de vagas. Então, qual é o meu número de candidatos? A gente viu aqui na questão, são 240 candidatos. E eles disputam 120 vagas. Então, fica 240, né, dividido por 120. Monto aqui a minha divisãozinha, né, uma espécie de fração, coloco 240 sobre 120. Eu posso fazer, esquecendo aqui os zeros, e colocando 24 por 12, que vai ficar 2 sobre 1, beleza? Então, aqui a gente pode compreender um pouco melhor nessa explicação aqui, ao lado. Dizemos que há 2 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1. Na situação 1, na primeira situação em relação a Cláudia, ela acertou 9 de 10 saques, então era a razão. Aqui, existe 2 candidatos para uma vaga, é uma outra razão.
ok? Continuando. Uma outra maneira é aqui, ó, dividindo o número de vagas pelo número de candidatos, ok? Então, eu só vou inverter os termos, né, os números. Então, eu pego 120, divido por 240, ok? Então, aqui, ó, 120 por 240, que vai ficar 1 sobre 2. Na minha explicação, eu vou ter o quê? Né? Vamos lá. Dizemos que para cada vaga há 2 candidatos, o que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 2. Apenas se inverter os termos, né? O modo de fazer foi o mesmo, a razão só se inverteu. No primeiro caso, era 2 candidatos para uma vaga, agora é uma vaga para 2 candidatos. De boa. Só apenas uma inversão que acho que vocês compreenderam, ok? Vamos continuar aqui. Nas duas situações apresentadas, comparamos dois números usando uma divisão. O quociente obtido é a razão entre esses dois números, tomados na ordem considerada. Ok? Então, isso aqui é uma coisa importante que vocês têm que ter em mente. Ó, nas duas situações apresentadas, comparamos dois números usando uma divisão. O quociente obtido é a razão entre esses dois números, ok? Sendo A e B dois números racionais, com B sendo diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B. O quociente A sobre B, ou A dividido por B, ok? Concluindo aqui, a razão A sobre B, ou A dividido por B, pode ser lida de uma das seguintes maneiras. Razão de A para B, ou A está para B, ou de outra maneira que é A para B. Apenas como se lê. Okay? Os termos de uma razão recebem nomes especiais. Bora compreender isso aqui também. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número consequente. Então, eu tenho bem aqui, ó, A sobre B, ok? Então, o A vai ser meu antecedente e o meu B consequente. E assim por diante. Se eu tiver 1 sobre 2, o meu 1 é o meu antecedente e o meu 2 é o meu consequente. Beleza? E assim por diante. Então, assim, de boa, vocês vão conseguir compreender, creio eu, né? Vejam essa videoaula mais de uma vez, se for preciso. Peguem um livro didático, ou caso queira, se aprofundem em uma outra fonte, na internet mesmo, podem pesquisar. E a gente tem aqui 5 questões, que é na página 205, questões de 1 a 5. São questões que dá para desenrolar muito bem, né? Dúvidas, vocês podem perguntar, né, a mim, ao Dinga, e a gente vai conseguir desenrolar juntos, ok? Então, eu espero que vocês estejam bem, que vocês compreendam, né, este conteúdo e que a gente possa estar se vendo assim que possível, ok? A gente aguarda vocês na web aula e é isso por hoje. Fiquem bem. Dúvidas em relação ao conteúdo, em relação à atividade, podem falar com a gente via WhatsApp e vamos desenrolar esse conteúdo juntos, ok? Então, gente, um abraço, fiquem bem, qualquer dúvida nos procurem. Valeu, gente.